Bom dia, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo. Se você caiu de paraquedas aqui, essa aqui é a abertura do mini índice que teve aqui um momento aqui de praticamente sem gap, um gap muito pequenininho aqui, é, de alta, né? Ele alcançou aqui as máximas no ao redor dos 133.445 pontos, tá? E a mínima no 132.788 aí. E depois dessa primeira oscilação, que levou apenas 2 minutos, né, da abertura e depois dessa queda, o mercado entra numa lateralização, como tem acontecido nos últimos dias, e o preço aqui ele está caminhando para uma possível descida, tá? De novo, vai encontrar aqui a região de mínimas, talvez aí motivado pelo posicionamento do nosso, eu não sei nem como nomear, mas enfim, nosso ministro da Fazenda, que falou que não está preocupado com a data do tarifaço, né, da implementação de 50%, que o Brasil sempre teve boa relação com os Estados Unidos, que é uma relação centenária. E que vai dar tudo certo, e tá tudo bem. Putz, parece que o cara, né, não, não tá se importando muito com você, meu querido, que está aí trabalhando, que está com seu emprego ameaçado, né? Um senso de urgência ali não, parece que não existe, né? Então, que é essa, não é? Que posicionamento mais ridículo. Eu ia apagar os estudos aqui do IFR, mas eu estou vendo que, por enquanto, ele está atendendo as mesmas marcações de suportes e resistências intermediárias do dia de ontem. Então, por enquanto, eu vou mantê-los a fim de testar aí o que é que, como é que isso vai, como é que o preço vai se comportar em relação a eles. Eu acho que alguns ajustes são necessários aqui, mas principalmente nessa primeira movimentação aqui. Vamos fazer aqui um ajuste nesta linha tracejada aqui. E como é que eu faço isso? Uma média aritmética simples dos fundos, 39,47 mais 41,79 mais 42,71 mais 40,92 é igual, dividido por 4, 30,99. Então, eu vou ajustar o posicionamento para 30,99. Eita, que deu errado a conta aqui, Marcelo. 3, 4. Então, vamos lá. 39,47 mais 41,79 mais 42,71 mais 40,92 igual dividido por 4. Agora sim, 41,22. Ó, tá agora. Aqui a gente tem uma média dos fundos anteriores, né? E o preço aqui, ele
com certeza vai romper uma hora ou outra, mas ele tende aqui a nessa subida a respeitar essa linha tracejada com uma possível resistência aqui embaixo. Então o preço ele está oscilando entre preço de abertura e preço de fechamento, tá? Devido a essa movimentação toda aqui, é mais provável que esse preço venha buscar aqui uma descida. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Na parte superior, por enquanto, a gente ainda não tem muitas informações. A gente vai precisar fazer um ajuste aqui quando o preço chegar lá. Talvez aqui em cima a gente tenha meia ponto 81, 6870 dividido por 2, 6775. Tem essa região aqui e aqui a gente vai ter outra. Vamos, eu vou diminuir a mão dessa ordem aqui. O preço subiu, vamos cancelar. E vamos vir aqui para um realinhamento aqui. 6556, 63, 6434. O mercado está querendo subir mesmo, viu? Defesa compradora fortíssima.
Essa região aqui, para você que está começando no day trade, é uma região bastante interessante de se pensar, tá? Esse 0% aqui, ele é obtido através de um indicador chamado 2MV frequência. E ele marca o preço de fechamento do mercado no dia de ontem. E essa linha amarela aqui, tracejada, ela marca o preço de abertura do dia de hoje, tá? E o preço, ele tende a buscar a sua marcação oposta, tá? Então, quando o preço ele entra dentro dessa região, ele tende a vir no preço de abertura. Quando chega no preço de abertura, ele tende a voltar para o preço de fechamento quando o mercado está sem um volume financeiro muito grande. E aqui é um lugar muito perigoso de se operar, porque existem as expectativas dos investidores, né? Então, tem muita gente que olha para isso e acredita que o preço vai subir. E tem gente que acredita que o preço vai descer. E a crença das pessoas fazem elas clicarem em compra ou em venda. Só que o mercado financeiro não, assim, não é que ele não se baseia na crença. Tem, em tudo tem crença, né? Mas o mercado financeiro ele se baseia em números. E muitas vezes números que você não está enxergando, tá? São números que estão disponíveis em uma aba chamada Times and Trades, que é aberto para o mundo inteiro. Então, o pessoal que gosta de operar o fluxo, né? Olha muito o book de ofertas e começa a ver grandes players, né, fazendo compras, fazendo vendas, CPFs, corretoras, enfim, uma infinidade de gente que está comprando e vendendo ao mesmo tempo. E com base nisso, com o número de contratos posicionados na compra e na venda, cria-se aí uma expectativa de que o preço pode subir ou que o preço pode descer, tá? Acontece que existe uma coisa que se chama lucro. E nenhum grande investidor vai querer arriscar o seu dinheiro se não houver uma grande probabilidade de lucro. E para isso ele pode fazer uma manipulação de mercado, tá? Ele coloca um número de contratos muito grande posicionado numa compra, por exemplo, aí todo mundo vê isso e quer operar junto com ele. E na hora que o preço chega lá, aí ele cancela a ordem dele e todo mundo comprou e ele vende para pegar o stop de todo mundo. Entende? Então, o mercado é manipulado? Lógico que ele é. Malandro é o gato que nasceu de bigode, entende? Então, as pessoas precisam ficar atentas com esse tipo de situação. Tá vendo? O preço ele subiu numa velocidade e a galera entrou para comprar com força. Os mais atentos colocaram aqui o alvo nesse topo aqui ou nesse triplo aqui assim, olha, e conseguiram garantir aqui uns 150 pontos mais ou menos. Vamos ver quantos pontos deram aqui do ponto de entrada. 112. Se entrou aqui, vai 100, 100, não deu nem 150 pontos. E agora o preço veio, está voltando para quem entrou comprando aqui nessa região para vir buscar o stop do povo que ficou aqui embaixo. Entende? Então o mercado ele vai se movimentando de maneiras que fazem as pessoas se enganarem com a movimentação mais provável. Então, quando o preço ele fica oscilando muito dentro dessa região aqui, a gente precisa estar bem ligado, bem atento, porque aqui o risco de, de perder, né, da probabilidade de não se cumprir, ele é muito grande. Por essa razão é que eu venho fazendo um estudo, uma releitura do IFR, para poder minimizar, né, as nossas falhas de interpretação, fazendo marcações de.
resistências e suportes dentro da faixa, entre a faixa do 30 e do 70 do IFR. E como que faz isso? Com média aritmética simples, tá? Existe uma faixa central aqui, onde o preço está trabalhando prioritariamente no dia de hoje, tá? Então é um mercado extremamente lateral. E vez ou outra ele rompe para cima e para baixo essa região, mas ele está voltando sempre para a região, tá? Então, por enquanto, a gente precisa ficar muito atento que fazer operações aqui nesse meio hoje está muito perigoso porque a gente não sabe se o preço vai subir, se o preço vai descer. O mercado ainda não se decidiu, não se posicionou. Hoje, parece que às 3 horas da tarde, o senhor que eu falei anteriormente aqui no começo do vídeo vai fazer um outro pronunciamento, mas só pela prévia que ele deu, eu acho que à tarde o mercado vai dar uma bela de uma caída, tá? E para quem trabalha com day trade, é muito bom, tá? Então eu acho que talvez agora de manhã não seja nem o melhor momento para fazer as operações. O preço, ele nessa última subida tentou chegar aqui, ele meio que conseguiu dar uma leve rompida nessas duas médias que nós marcamos aqui como uma resistência e parou aqui no 70, né? E agora ele vem de maneira muito ousada tentar de novo. Mas veja bem, se vocês estão entendendo, eu estou operando muito mais pelo IFR do que pelo próprio gráfico. O gráfico ele me serve como um complemento, uma referência, tá? Mas a minha avaliação é do IFR, tá? Ó, ele não conseguiu nem passar aqui dessa faixa central aqui, aliás, está tentando, né? Passar dessa faixa central e está com um pouco de dificuldade. Se ele fechar para cima, vai haver possibilidade de ele vir testar aqui novamente essa linha tracejada. Então ele pode subir mais um pouquinho. Agora, o volume de negociações que está rolando é um volume muito alto e eu consigo ver isso porque o tamanho do traço do IFR por box está muito grande. Então a gente tem muita gente clicando aí dentro de um cenário que não é para fazer nada, sabe? Não é para clicar agora. O mercado ele está buscando liquidez em cima e embaixo o tempo todo. E como é que a gente sabe disso? Quando ele fica oscilando para cima e para baixo das médias. Aqui me deu uma vontade muito grande de comprar, mas muito grande mesmo. E o preço ele pode subir até aqui em cima para pegar a liquidez de todo mundo aqui, como foi o que aconteceu no dia de ontem e eu não entrei na operação, tá? Deixei de fazer um dinheiro, ele subiu aqui ó, novamente. Tá? Aqui a gente já tem a nuvem passando para cima da média aqui, mas aqui ele passou também e voltou para baixo da média, depois para cima da média, depois voltou para a média. Então, quem me garante que aqui a nuvem não vai voltar para essa média aqui de novo? Entende? Então, é uma região complicadinha. E existem algumas regiões aqui no gráfico que é importante que você saiba. E eu vou fazer aqui uma marcação para que você possa entender essa região entre as linhas azuis. Essas linhas azuis representam o limite de volatilidade média do preço. As pessoas, muita gente já conhece esse indicador porque ele foi um dos indicadores mais divulgados e talvez ainda seja hoje pela Nelogica, tá? Que mede esse limite de volatilidade. Mas é obviamente, né, que não é todo mundo que utiliza ele. E volatilidade é o quanto que o preço pode subir e o quanto que o preço pode descer. Então, a faixa de negociação natural no dia de hoje é de 1.170 pontos. Então a pessoa olha para isso e fala assim: ou eu tenho 1.170 pontos para cima e 1.070 pontos para baixo, são 2.340 pontos. É coisa para caramba.
Se eu conseguir pegar um terço disso, com a mão um pouquinho mais pesada, tá bom demais da conta? É ou não é? Lógico que é. Só que, às vezes isso acontece e às vezes não, tá? Às vezes você consegue pegar, às vezes você não consegue. Então, a gente não deve tratar o mercado como uma loteria. Então, olha só o que a gente viu. O preço chegou novamente nos 70, não conseguiu subir, voltou aqui para baixo. Quando subiu de novo, respeitou essa linha tracejada que foi a média aritmética que a gente fez desses dois topos aqui. Agora, tentou se aproximar de novo, tem essa média aritmética desses dois topos aqui e ele não está conseguindo de novo. Voltou para a média. A galera que opera a tendência e comprou aqui embaixo, colocou um stop abaixo dessa mínima aqui e está surfando essa onda aqui. Daqui para cá, conseguiram já 413 pontos. É massa ou não é? Opa, né? O mercado está fazendo fundos mais altos, topos mais altos, então a cabeça das pessoas continua pensando em compras, certo? E olha aqui no IFR, olha, ele está testando, ele estava querendo subir, passar dessa linha dos 70 e ele testou 3 vezes consecutivas aqui e não conseguiu. E agora ele está vindo buscar stop, liquidez das pessoas para que ele ganhe um impulso para continuar subindo. E aí a gente começa a encontrar alguns padrõezinhos, tá? Geralmente, quando esse desenho acontece aqui assim, ele volta a se repetir do mesmo jeitinho nessa área central e só depois ele vem buscar aqui o 30. É o padrão que eu já observei anteriormente. Ele vai se repetir? Quem sabe, né? Eu não posso operar o meu achismo, a minha crença. Só estou falando que eu já vi isso que é tudo isso que acontece. E essa área aqui foi nomeada pelo criador desse indicador, Dr. Fabrício Chafransky, do canal Um Dentista na Bolsa, como a trap zone, tá? Que é a área de armadilha. É aí onde você vê, agora o preço vai subir. E aí você, a torcida do Flamengo, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, enfim, do Brasil inteiro, pensa a mesma coisa. E aí o que o mercado faz? Volta. E aí isso acontece tantas vezes que você fica falando assim: meu Deus do céu, o mercado está de marcação comigo, deve ter algum robô me vigiando, porque na hora que eu aperto o botão para comprar, ele desce. E na hora que eu aperto o botão para vender, o preço sobe. É pessoal. E você começa a entrar nessa, né, que há algo errado com você. E o que você não entende é que nesse momento, nessa região, existem dois grupos de pessoas atuando, que são os CPFs, como eu, como você, e as automações, certo? E automações, robôs, existem tanto de CPFs quanto automações de instituições financeiras, de dentro e de fora do Brasil, que têm acesso e tecnologia e um nível de informação muito maior do que nós. Então, o que que eles estão buscando o tempo todo? Aonde tem mais dinheiro. Então, nesse momento de lateralização, a gente vai ter dinheiro aqui embaixo do pessoal que comprou aqui, dinheiro aqui embaixo do pessoal que comprou aqui, dinheiro aqui embaixo do pessoal que comprou aqui, dinheiro aqui embaixo do pessoal que comprou aqui. Então, tem muito dinheiro aqui. Mas também tem dinheiro do pessoal que vendeu aqui, dinheiro do pessoal que vendeu aqui, dinheiro do pessoal que vendeu aqui, aqui.
aqui e aqui. Então tem muito dinheiro, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Para onde o mercado vai? Eu vou dizer que ele vai tanto para cima quanto para baixo. Só não sei para onde que ele vai primeiro, porque ele vai vir buscar liquidez aqui embaixo e também vai vir buscar liquidez aqui em cima. Ou seja, o mercado vai continuar passando para cima e para baixo da média. Os CPFs vão ficar acreditando que o mercado vai descer e que o mercado vai subir, e os institucionais vão ficar dando violinada e vão ficar rapando o dinheiro de todo mundo. A gente está no dia 29 de julho, finalzinho do mês. Esse mês tem 31 dias. Amanhã a gente vai ter um dia muito mais interessante para a gente poder operar. Por quê? Porque a Petrobras vai divulgar o balanço trimestral dela no final do pregão do dia de hoje. O Trump falou que vai reduzir o prazo do cessar-fogo da Rússia de 50 para 10 dias. Isso vai interferir no preço do petróleo? Lógico que vai. A Petrobras vai pagar dividendos maiores. Ou já pagou, não lembro. Minério de ferro está numa situação interessante. Cadê você? Minério de ferro. Aqui, ó, 0,63. E recentemente falaram que vão construir uma hidrelétrica lá na China, no Tibete, sei lá onde que é. E isso vai precisar de um volume de aço muito grande. Então as mineradoras estão felizes no momento, né? Já a dona Petro provavelmente não vai, não vai gostar muito, né? Não vai entrar muito nesse, nessa vibe aí, porque, ó, vamos ver, cadê a Petro? Apesar de que a Petro também está positiva aqui, ó, 0,61. Mas é por conta de hoje. Amanhã é outra história. Amanhã a gente vai ter divulgação de um monte de indicadores econômicos lá nos Estados Unidos. E na sexta-feira a gente vai ter o payroll. Então, esse finalzinho de mês aí, junto com tudo que está rolando e tarifaço e tal, a gente não tem que entrar em mercado lateral, tá? Porque ele vai dar esticadas, vai ter assim como se fosse espasmo, sabe o eletrocardiograma? Ele fica batendo assim de lá, daqui a pouco ele faz puff, sobe, depois ele puff, desce. E nessa subida, essa estilingada para cima ou para baixo, ela rapa a conta de todo mundo, tá? Então a gente tem que muito mais estudar. Lembra que eu estava falando dos padrões aqui, olha? Que essa mesma situação que estava acontecendo aqui começou a acontecer aqui. Olha lá, aqui está acontecendo num nível, numa amplitude menor do que aconteceu aqui em cima, tá? Então é como se o preço estivesse sendo negociado neste nível, agora ele está sendo negociado neste nível, e pelas observações, tá? Não é necessário que isso venha a acontecer hoje, o preço ele tende a vir a buscar essa região inferior do gráfico, ou seja, se ele perder essa região de médias aqui, provavelmente ele deve vir buscar a liquidez até essa linha amarela para pegar a liquidez desses caras aqui e desses caras aqui. Não sei se o preço passa novamente do fechamento do gap, não sei nem se ele consegue passar aqui na abertura, tá?
Por quê? Porque o volume negociado passa a ser grande, o tamanho de cada box ele passa a ter uma pernada significativa, então um ou dois boxes fechados aqui para baixo nesse momento é suficiente para chegar aqui nessa linha tracejada, que é no 32,48 ou no 30 aqui embaixo, tá? Então, se você vai atuar aí de forma mais segura, é melhor você fazer uma movimentação de tendência ou é melhor você fazer uma movimentação de scalp? Eu acho que é mais interessante você fazer uma movimentação de scalp e se quiser fazer de tendência, coloca aí dois ou três alvos, né? Sendo o primeiro muito curtinho para já diminuir aí o tamanho, o valor do seu stop. Deixa um intermediário até onde você acredita aí que o preço pode chegar aí na sua liquidez. E aí você coloca o terceiro alvo longo e contar com a sorte. Mas aí você protege a operação logo no segundo alvo, tá? Porque aí se voltar contra, você é, não não volta com o preço na cara de novo para pegar o seu stop, certo? Olha lá o que eu falei. Ele fez de novo, perdeu um. Esse box aqui, ele é um box, aliás, esse box aqui, ó, ele é um box que fala sobre a, a venda, a confirmação de venda. O preço agora ele está voltando, querendo subir, está testando essa média aqui e desceu dois. Agora a gente tem dois boxes abaixo dessa média. Qual é o comportamento padrão que a gente vê? Depois da descida de dois boxes, no máximo três, o preço ele tende a voltar para essa região para testar novamente essas médias e tende a voltar a trabalhar para cima da média. Então muita gente vendeu aqui. Os stops estão aonde? Acima desses pavis aqui, ó. Desses pavios. E olha lá o que o preço está fazendo, tá vendo? Ó? Formou dois boxes de corpo aqui. Ele veio dando sinal de alerta de uma possível entrada na operação. Se ele fecha vermelho e confirma para baixo, a gente tem uma probabilidade maior do preço voltar a cair, tá? Para vir buscar a liquidez dessa galerinha aqui e dessa galerinha aqui. Se ele fecha para cima, ele vai vir buscar o stop dessa galera aqui. O que é que vai acontecer, Marcelo? Eu não sei. Eu não sei. Aqui ele se aproximou aqui de uma região. Essa região aqui tá bem parecidinha com essa aqui. Não sei se dá para a gente fazer outra marcação ainda. Vamos lá. Fechou vermelho. Se ele confirma, a gente vai ter uma probabilidade desse preço vir buscar aqui embaixo. Mas ele já tentou aqui e recebeu uma defesa, por quê? Porque aqui é preço de abertura. Então a galera que quer que o preço suba vai ficar aumentando a mão aqui para que o preço não desça e pegue o stop deles aqui. Então o que que vai precisar? Vai precisar de uma presença institucional para dar uma pancada e vir buscar o stop dessa galerinha que comprou aqui e o stop deles está onde? Aqui, ó. Então ele pode dar uma pancada, descer, pegar e daqui a pouco ele pode subir e vir pegar o stop dessa galera aqui. Mercado lateral. Então o que que a gente faz? Toma café. Se você está na conta real. Se você está numa mesa proprietária, está preocupado com o prazo, aí você precisa praticar uns scalps realmente, tá? Se você está na conta safe da Trade Arena, você está tá com uma conta com investimento pequeno de 25, 50, R$ 100 e perder esse valor para você não faz diferença,
talvez você possa vir e arriscar aí, né, e ver o que acontece, tá? Essa conta que eu estou trabalhando é uma conta safe da Trade Arena. É uma conta pequena, tá? Mas eu entendo o seguinte: tudo aquilo que a gente faz diante de uma tela, o nosso cérebro registra, gera um caminho neural que tenderá a se repetir na manifestação do seu comportamento. Então, se você aprende ou se permite ser impulsivo e, vamos ver o que é que vai dar, e a situação dá certo uma vez, o seu cérebro entende que é isso mesmo que você tem que fazer. E aí você fica com dificuldade de deixar de ser impulsivo na sua próxima operação. E o mercado é doido por gente impulsiva. Adora gente impossível, porque fica muito fácil de manipular. Então, cuidado com a pegadinha. Não é por aí. Aliás, hoje de manhã eu estava vendo o Instagram e eu tive uma vontade de fazer uma denúncia para a polícia, porque um rapaz, que eu não sei qual que é, e também eu não quero citar nomes, mas que eu nunca vi. Olha que eu estou no mercado há 6 anos, que não é muito tempo, tá? Eu sou um bebê no mercado. Mas eu nunca vi na vida. Falando que a família dele está tradicional na Bolsa de Valores e que está na Bolsa há 40, 50 anos. E que ele está no mercado há mais de 10 anos e que tem milhões. E mostrou uma tela lá do aplicativo do Nubank, não desmerecendo o Nubank, pelo amor de Deus, é uma excelente instituição, inclusive tem profissionais renomadíssimos sendo contratados e trabalhando lá, tá? Mostrando mais de 1 milhão na conta do Nubank. Pode ser? Pode. Acho difícil? Acho. Mas tudo bem, vamos lá. E aí o cara tava falando o seguinte, olha, mulheres. Ele atingiu um público-alvo, falando para as mulheres. Você pode ser independente do seu marido, você pode ser independente do CLT e você não precisa saber nada de bolsa de valores. Você não precisa estudar nada de bolsa de valores. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar as minhas operações através de um aplicativo no Telegram pagando apenas R$ 7. E aí ele falou: vou fazer uma operação. E aí ele apresentou lá um gráfico que era muito mais parecido com um gráfico de opções binárias do que um gráfico, né, da Black Arrow. Enfim, e foi no mobile. Como eu não uso mobile de jeito nenhum, eu não sei dizer para você se era um qual era a plataforma. E aí o cara falou que estava fazendo a operação da Apple. E aí ele fez aquela operação lá, um outro trader que surgiu junto com a pandemia, né, que paga cafezinho com o celular. Nada contra, eu acho bacana. Qualquer dia eu vou fazer isso. Quer dizer, não com o celular, porque eu não opero pelo celular, mas deve ser legal, né? Bom, não vamos condenar e só jogar pedra no cara, porque, né? Aquela frase bíblica, né? Que atira a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Alguma coisa assim. Então todos nós erramos, né? Então acho que ninguém merece ser julgado nem condenado por isso. Mas, pô, deve ser legal, né, cara? Imagina só você tá querendo
fazer uma compra no supermercado e aí daqui a pouco você consegue fazer uma operação aí no celular e consegue pagar o supermercado com o dinheiro que acabou de entrar. Porra, deve ser massa pra caramba, né? Quem sabe um dia aí, né? Acho que a gente está caminhando para isso de verdade. Existem algumas automações aí que estão surpreendendo. Eu estou estudando uma que tá muito legal, tá? Vamos ver com o passar do tempo, né? Só que eu sou um cara meio devagar. Quando eu estudo alguma coisa, eu levo 6 meses, um ano, só olhando, né? E vamos ver o que que vai acontecer com isso. Enfim, mas aí o cara, ele estava se direcionando a mulheres, sendo que a maior parte do público na Bolsa de Valores, infelizmente, ou felizmente, não sei, acho que infelizmente, é dominada por um público masculino. Eu não sei quantos por cento de mulheres tem operando, mas eu acho que não chega a 5%, tá? Então a mulherada que tá operando massa, viu? Tá operando bem. É, e aí ele estava direcionando o discurso dele para mulheres. E aí ele fez lá aquele Reels que dá 3 minutos, pediu para a mulherada clicar no Saiba Mais, e aí quando ele chega lá no Saiba Mais, ele fala de algo que eu pensei que ele ia falar de copy trading, mas não. Ele está falando que ele ia cobrar apenas R$ 7 para que as pessoas tivessem acesso ao grupo do Telegram, onde ele ia mandar as calls para o pessoal copiar e colar, por apenas R$ 7. E operando o Apple. Eu falei, pô, então se o cara vai operar a Apple, ele vai ter que ter um custo diferente aí com as plataformas. É, talvez ele tenha que ter aí uma plataforma gringa, né? Talvez ele, se tiver a Black Arrow, tudo bem. E o cara vai ter que ter uma graninha maior do que R$ 7, né? E a isca de tudo isso foi exatamente R$ 300 que ele falou que a pessoa iria ganhar só de assistir o vídeo. E aí, durante a explicação dele, ele falou: Olha, eu vou te dar esses R$ 300 se você operar e não conseguir ganhar dinheiro. E assinou um documento em cartório. Gente do céu. E falando de liberdade, de